Eu estava observando o pastor aqui com todo o cuidado, né, em cumprir o protocolo, em observar. Eu parei para pensar um pouco aqui. Será que nós invocamos o nome de Deus pela manhã, pela tarde, à noite, né? Lá em casa, religiosamente, nós fazemos isso. Eu digo religiosamente porque todos os dias é feito, né? No café da manhã, no almoço. Quando eu saio do meu escritório, eu tenho o hábito de me ajoelhar e agradecer a Deus, né? Então, nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, dando sequência, no capítulo 13, apenas dos versos 1 a 4. Nós nos deparamos com Abrão, né? O pai da fé, um homem que nos ensina, mas que, como bem ministrado na reflexão pelo presbítero Neto na última vez, nós nos deparamos com um momento em que ele, o pai da fé, né? Isto é para comprovar que todos estão destituídos da glória e da graça de Deus, né? Que houve a necessidade de derramamento do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, nós vamos lembrar que os profetas, os juízes, né, falharam, né? E o pai da fé, lá no capítulo 12, versos 13, ele diz assim: diga que tu és minha irmã, né? Ou seja, nesse momento, diz aí a palavra de Deus, acompanhe comigo, por favor. Saiu, pois, Abrão do Egito, e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor, né? E interessante o texto, se nós olharmos, ele traz uma palavra chamada Neguebe, né? Que do hebraico quer dizer lugar árido, seco. E nós temos, eu não sei vocês, mas eu tenho muitos Neguebe, vez ou outra na minha vida, né? Eu não sei se o Neguebe é da saúde, da insegurança, né? Do desemprego, mas nós passamos mesmo por perrengues, né? Por situações que é própria da natureza humana. E vamos, inclusive, como Abrão, de um lado para o outro, né? E é nesse momento, nessa manhã, que nós devemos observar aonde está a invocação do nome do Senhor, né? Por que invocá-lo? Invocá-lo enquanto se pode, né? Invocar enquanto se pode achá-lo, né? Beleza? E aí, Abrão, nós observamos um hábito, um costume da antiguidade, né? Que era desenvolvido por homens, na verdade, da fé. E interessante, nesse momento que a gente olha para o texto, invocar o nome do Senhor, então não é algo recente, né? Eu não sei quantas vezes o pastor da igreja invocou o Senhor essa semana, né? Eu também não sei se você tem invocado a Deus, né? Mas nós vivemos um tempo, né, em que precisamos invocar o Senhor, né? Sobre todos os aspectos, principalmente irmãos, né, e irmãs, amigos que nos visitam, pela gratidão, né? Nós devemos invocar a Deus para sermos gratos, né? Muitas vezes, como imagino Abrão chegando ao Egito, naquela situação toda, e sabendo, né, da formosura da sua mulher, e ele chega a uma conclusão: vou ser morto, não há como escapar, eu não creio que Deus vai me livrar, né? E é interessante, e é o pai da fé. Nós não estamos aqui estabelecendo um paralelo entre nós e o pai da fé, mas que é algo corriqueiro e comum, né? Quando nós, no dia a dia, enfrentamos ou temos notícias. E por acaso, esses dias não temos notícias boas, né? Inclusive, muito próximo de nós, como, por exemplo, o evento da morte. Mas eu quero recordar aqui, um dos nossos pastores, em um culto fúnebre, ele invocou o nome do Senhor, e eu pude perceber que quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos ouve. E a invocação daquele pastor, no culto do filho, era: Senhor,
restitui o meu neto, mas que estava ainda convalescendo no hospital, né? E nós todos, né, sabemos que o Senhor o ouviu, né, e ouviu o clamor. E aí eu paro para pensar, por que não invocar Deus? Nós vamos encontrar em todo o contexto da Bíblia que esse invocar do Senhor por um período, e por um período muito longo, né, por 4 especificamente grandes quedas do homem, o nome do Senhor foi esquecido, foi deixado de lado de invocar. Mas isso não só nesse período, não só por Adão, né, e como nós vamos ver passo a passo aqui, mas eu e vocês, nós que somos membros, na verdade, do corpo de Cristo, né, temos sim deixado de invocar o nome do Senhor, né? Se Ele nos atende, né, nós olhamos lá nos evangelhos, até mesmo aqueles que se colocam numa condição de que não são dignos, né, de invocar ou de dizer, né, e pela fé, na verdade, o próprio Cristo, na verdade, os atende, né, e há uma invocação da graça de Deus. E eu paro para pensar, nessa manhã com vocês, que, por exemplo, muitos santos também invocaram o Senhor. Dentre eles nós encontramos Noé. Noé, quando termina o dilúvio, a primeira coisa que Noé faz é exatamente estabelecer um altar para quem? Para Deus. E exatamente para ofertar, na verdade, a Deus e invocar o nome dele, né? Então, após um dilúvio, é importante, na verdade, né, nós, na verdade, invocarmos o nome do Senhor. Eu estava num evento no sul do país e ouvi do preletor, um pastor, dizendo sobre exatamente a invocação do nome do Senhor e levantar altares, para que a gente não esqueça a glória e a graça de Deus. E ele relata um fato próprio da casa dele, onde ele sai com os netos em alto mar, no sul do país, e o barco naufraga. E aqueles 3 netos vêm a óbito. E aquilo para ele foi realmente a morte, né? Mas ele, com a ajuda de Deus e com a invocação da igreja, ele pôde entender, né, que a partir daquele momento ele levantaria um altar para nunca esquecer de invocar o nome de Deus em gratidão por aqueles netos de 17, 14, 13 anos. Uma marca, né, que nós vamos ter sempre na vida. Quem é que não tem marca, né, ou cicatrizes, né, por passar, na verdade, pela vida que temos que passar? E aí nós olhamos, irmãos, e podemos perguntar, mas por que então invocar o nome do Senhor? Por que invocar o nome do Senhor? Eu tenho ido a alguns encontros da família. No Goiás eu sou conhecido como pastorzinho, não sei porquê, né? E aqui no DF eu sou conhecido como bitolado, né? Não sei bem o que quer dizer, mas se isso quer dizer porque eu oro, as refeições, e eu oro na verdade, né, nos encontros, então eu sou realmente pastorzinho entre aspas, né? E na verdade eu sou bitolado, né? Essas coisas no nosso tempo é comum, meus irmãos, né? Mas nós não devemos, por nenhuma circunstância, deixar de invocar o nome do Senhor, seja qual for ela, na verdade. E aí, olha só, no capítulo 11 de Gênesis, entre Abraão e Noé, nós vamos encontrar um período aí, no caso, muito grande, onde o nome do Senhor foi totalmente esquecido. E por que os homens abandonaram o nome do Senhor? Por que que nós, igreja do nosso tempo, nós esquecemos do nome do Senhor? E esquecer o nome do Senhor é quando você pega o elevador da repartição que você trabalha, o primeiro que der de cara com você, sabe que você é um crente. Invocar o nome do Senhor é isso, irmãos. Invocar o nome do Senhor é testificar, né? Mas interessante, porque há esse abandono. A humanidade passou 4 grandes quedas. Eu só quero relembrar com vocês, a primeira grande queda, se é que podemos falar assim, foi a de Adão, quando ele comeu da árvore do conhecimento e do bem e do mal, né? O qual simboliza Satanás, né? Às vezes atitudes nossas, né, nos levam, na verdade, a perder esse contato com Deus. E foi o que aconteceu. Assim, o pecado entrou no homem e do pecado veio a morte, né? E nós estamos exatamente no tempo, na verdade, de muitos mortos vivos, inclusive na igreja. Muitos mortos vivos, né? E olha,
sem pecado não haveria o quê? Morte. E com a morte, na verdade, o que houve? Deus imolou um animal, derramou o sangue, cobriu o homem com a sua pele, e olha só, senhores, irmãos, irmãs, indicando que Cristo, o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro de Deus, na verdade, foi morto para o perdão dos nossos pecados e para nos justificar. A segunda grande queda ocorreu quando Caim quis servir a Deus à sua própria maneira, da sua própria forma, né? Ele esquece realmente da invocação de quem é Deus, e da sua maneira Caim mata Abel, né? E a terceira queda foi quando os filhos de Deus tomaram para si, olha só, uma das reuniões nossas do conselho, o pastor foi muito emblemático com relação à questão. Lá em Hebreus, no capítulo 11, fala assim: as filhas dos homens, resultando dessa ligação com os gigantes, também conhecidos como nefilins, ou seja, os filhos de Deus, na verdade, se misturaram com outros povos, né? E veja bem, meus irmãos, por fim nós vemos a quarta grande queda, nesse período em que necessariamente os homens abandonaram, na verdade, o nome do Senhor. Eu não sei se isso está acontecendo nas nossas vidas hoje, né? Mas a quarta grande queda é a Torre de Babel. Nós sabemos que todos naquele tempo falavam a mesma língua, todos se entendiam. Mas num dado momento, né? E nós sabemos também que depois do dilúvio, o povo se multiplicou. E havia um homem chamado Nimrod, talvez poderoso, rico, né? E esse homem, interessante, porque isso é próprio do nosso século, quando nós idolatramos homens, né? Desde o nosso pastor, o presidente da república, né? Ou seja, aquele, na verdade, que temos como uma pessoa importante, né? Isso é próprio da natureza do homem, né? Que é, na verdade, aquele que vem negando a invocação do Senhor, quem sabe por toda uma vida na igreja, ou mesmo, né? Deixou de invocar, né? Como nós sabemos que esse Abrão mesmo, né? Ele, no início, a primeira coisa que acontece na vida dele, depois, na verdade, da geração adâmica, que Deus o chama, na verdade, né? E ele, segundo, na verdade, ali, aquela pessoa que revela realmente, né? Ter toda uma condição de fazer a vontade de Deus, ele simplesmente, aí no caso, fala também. Mas na Torre de Babel, olha só, isso é muito comum. Não sei se na sua casa, na minha casa, nessa igreja, né? Nós falamos a mesma língua. Uma coisa é certa, nós invocamos o mesmo Deus, né? Quando o invocamos, na verdade. Meus irmãos, só para refletirmos, né? Mas olha só, esse homem disse aos outros: vinde, façamos tijolos. Os tijolos sirvam de pedra, de betume e de argamassa. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, né? E vivemos num tempo, se nós não formos destaque, se nós não estivermos na ponta, ou mesmo em voga, né? Algo de errado está, e precisamos até de oração, né? Interessante, irmãos, que esse homem, ele, após, na verdade, esse período de dilúvio, Nimrod, talvez pelo fato de ser poderoso na terra, ele não mais quisesse que os homens, na verdade, invocassem a Deus e sim ao homem, né? E é muito comum, é bem possível que no nosso século possamos dar espaço a isso, né? Vejo pessoas falando, eu acho isso importante, viu? De suma importância, falar do Flamengo, falar do presidente da república, falar do carro, né? Eu fico impressionado como são especialistas. Eu fico assim desanimado porque eu não entendo nada de carro. Eu pago, na verdade, seguro, mando abastecer e de vez em quando pergunto para quem sabe. Última vez perguntei para o Vilela, quantos quilômetros esse carro vai voltar? Ele falou 300 mil. Mas veja bem, nós somos tão craques em tantas coisas, né? E sabemos dizê-las de uma maneira tão precisa, que quase, na verdade, chega à beira da inveja. Mas olha só, em Gênesis 11:4 nós lemos: portanto, nossa quarta grande queda, eles rejeitaram o nome do Senhor e exaltaram o nome do homem. Ele também julgou essa situação, o Senhor. Confundiu-lhes a linguagem
e os obrigou a se espalharem pela terra. E a partir daí, os homens deixaram de invocar o nome do Senhor e a unidade entre eles foi rompida, né? Os patriarcas, nós sabemos, irmãos, na verdade nós sabemos que Deus então abandonou essa raça adâmica e chamou Abrão, que saiu de uma terra de adoradores, na verdade ídolos, né, e foi para Canaã. E ao chegar ali, ele armou uma tenda, está lá em Gênesis 13, que acabamos de ler, ele na parte final, né, porque ele retorna. Isso quer dizer que é uma situação anterior, que é possível ainda esta manhã eu voltar a invocar o nome do Senhor, enquanto há tempo. O capítulo 13, verso 4, nos revela isso claramente. Depois, na verdade, de tropeçar na vida, de cair, né? Agora há pouco, vou ministrar a aula para o professor que está comigo ali, né? E um dos slides diz assim: se pecou, deixa o pecado, invoque a Deus. Então ainda hoje, na verdade, nós podemos ainda invocar o Senhor, né? E interessante que ao chegar ali, logo no primeiro momento em que Deus o chama, Abrão armou uma tenda, levantou um altar e invocou o nome do Senhor. E olha, assim a partir de Abrão, o nome do Senhor foi novamente invocado depois daquelas 4 grandes quedas do homem, né? Não há nenhuma novidade aqui, porque nós sabemos que antes da criação do mundo, o Senhor já tinha um plano, na verdade, né, de salvação para todos nós. Meus irmãos, o invocar foi restaurado. E esse invocar é possível essa manhã, eu invocar, na verdade, e pedir a Deus que restaure, na verdade, a condição de eu invocar o soberano nome dele, para a glória do seu nome. Onde quer que Abrão chegasse, ele armava uma tenda e fazia um altar e invocava o nome do Senhor. Quando eu estou dentro do meu tempo, né, eu recordo de coisa assim muito importante agora, porque no final do ano eu completo 60 anos. Espero que não mude a legislação, que eu quero pegar o meu crachá para estacionamento de idoso. Aliás, o Ivan vai ter que tirar o carro da vaga, porque só tem 2 ali, quem chegar primeiro fica. Nós invocamos coisas desse tipo, não é? Mas interessante, eu jovem advogado, numa empresa, e eu tinha muitas dificuldades. A primeira delas, meu chefe morreu. Eu nunca tinha advogado para uma empresa, muito mais para 8. E sabe o que eu fazia muito, irmãos? Eu invocava a Deus no banheiro do meu gabinete. Com coisa que Deus tinha a ver, alguma coisa com aquilo, né? Meu Deus, né? Um dia minha secretária, que era mormon, e era um ambiente muito bom para invocar a Deus. Minha secretária era mormon e o meu assistente direto era testemunho de Jeová. E aí um dia ela perguntou: chefe, você está com algum problema? Eu digo: olha, você quer saber de qual deles? Não, você me desculpe, porque eu tenho notado que o senhor vai muito ao banheiro. Eu levei aquela jovem menina até o banheiro e disse: está vendo ali? Ali eu me curvo e falo: ai meu Deus, como é que eu resolvo isto? Né? E meus irmãos, quando invocamos a Deus, você não precisa crer não. Eu voltava para a minha mesa, porque eu empurrei a mesa do meu chefe para a esquerda. E fiquei com a minha mesa de assistente, mesmo ocupando o cargo dele. Eu abria o livro na página onde eu precisava ter um raciocínio lógico-jurídico, né? Invocar a Deus, eu entendo o que é isto, né? Invocar a Deus, até chamar a atenção, né? Eu não percebi que, eu notava que o chefe ia, sei lá quantas vezes no expediente, né? Mas invocar a Deus enquanto se pode achar. Invocar, para quê? Para sermos salvos, né? Nós precisamos invocar a Deus, na verdade, senhores e irmãos, né? O livro de Joel, e aí quando cito Joel, eu dou 2 passos atrás, né, com relação ao livro de Joel. Veja bem, o livro de Joel há uma referência muito especial sobre invocar o nome do Senhor. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões naqueles dias. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 16. Meus amados, percebem que aqui nos é dito que poderemos ter visões, profetizar e curar. Mas por favor, olha aqui na minha direção todos, inclusive os de casa. Preste atenção quando se fala em Joel, olha só. Porém, para ser salvo, a única maneira é invocar o nome do Senhor. Entendem?
A salvação vem no invocar e não em profetizar ou ter visões, na verdade, né? Alto lá. Nós não podemos pensar que seremos salvos por fazer muitas coisas. Não podemos entender dessa maneira, né? Deus não deseja que façamos nada. Isso não quer dizer que você não vem na escola dominical, hein? Principalmente você que está em casa. Sim, irmão, é você mesmo. Tudo o que precisamos fazer é invocar o seu nome, confessar os nossos pecados e assim seremos salvos. Meus amados, invocar no Novo Testamento, também encontramos, né, uma turma, quando eu uso essa expressão, eu lembro de Onésimo. Uma turma de quem? Né? De crentes. A igreja, né, que invocava, na verdade, o nome do Senhor Jesus. No Novo Testamento, nós vamos verificar, né, inclusive nós estamos falando de Gênesis até Apocalipse, a invocação do nome desse Deus, do poder desse Deus. E aí, olha só, os santos lá em Pentecostes. Pentecostes, um dia único, onde aconteceu sinais e repartição de línguas, com a visitação, na verdade, do Espírito Santo de Deus, provavelmente com um propósito no avanço, sou leigo, mas vejam bem, o que era importante ali, é que a invocação do nome do Senhor, lá pela quadra do dia, coisa velha dizer isso, né? Olha só, muitos se converteram, muitos entenderam, e Pedro foi interrogado acerca do que acontecia, e Pedro na palavra mostra claramente, né? Joel, né? Ou seja, Joel está falando da invocação do nome do Senhor, né? Joel está chamando a atenção claramente, hein? É claro que os sinais, diz a palavra que é bem clara, nos seguirão muito mais do que nos tempos do nosso Senhor. E nós temos visto, eu tenho visto muito desses sinais, né? Maiores na verdade do que acontecia. Mas olha só, Estevão, lembram de Estevão? Nota que Estevão pregando o evangelho da salvação, ele em Atos 7:59, nós vemos que um santo da igreja de Jerusalém, também invocando o nome do Senhor, e ele diz, e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, recebe o meu espírito, né? Saulo e os crentes, ainda Paulo tinha autorização para matar, perseguir todos aqueles que invocavam o nome de Jesus. Hoje sequer eu sou molestado, avexado, aperreado, porque ser crente agora é importante, está até na moda, né? Ser crente. Eu vendo um tempo ainda, que as pessoas olham para você e falam, você é crente, hein? Pela roupinha, sabe? E tem gente que tem aparência de crente. Eu tive um dia aparência de crente, irmãos. Mas um dia, aprove a Deus na verdade, conhecê-lo, e mesmo, irmãos, no Negueb da minha vida, eu não sei qual o seu, eu sei quais são os meus, né? Ele, com a sua misericórdia, né, tardio no irar-se, ele tem me dado a condição de lembrar, né, de invocar o nome dele, né? Então, a igreja, na verdade, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né, 1 e 2, nós lemos, Paulo escrevendo, aquele que perseguia, porque invocava, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E Paulo escreveu não só aos coríntios, mas a todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. E isso indica que todas as igrejas do primeiro século depois de Cristo invocavam o nome do Senhor, né? Quem crê, invoca. Eu tenho visto muitos invocar nomes, né, e nomes, né, porque creem. Isso é próprio nosso.
Em 2 Timóteo 2,19, é nos dito que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Conhece por quê? Porque os que pertencem ao Senhor são pessoas que, no meio de invocar o seu nome, apartam da iniquidade, tornam-se vasos de honra. Quando seguimos a justiça, a fé e o amor e a paz, irmãos, com os que de coração puro invocam o Senhor, nós somos santificados e tornamos-nos, na verdade, um vaso de honra. Eu já estou indo para o final, concluindo. Por 2 minutos é meu tempo. Mas olha só, quero lembrar que ainda na parte final, lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nós vamos encontrar exatamente as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas igrejas invocavam o nome do Senhor. Isso era muito claro. E havia perseguição e morte. Inclusive aqueles que são versados na palavra, teólogos afirmam que Satanás percebeu que matar e perseguir os cristãos não era uma boa estratégia, porque quanto mais isso acontecia, mais invocavam o nome do Senhor. E aí uma aliança com a igreja, né, onde chegamos nos dias de hoje. Então, por que invocavam o nome do Senhor? E aí nós encontramos, irmãos, invocar o nome do Senhor é uma prática que começou na época de Adão, né? Ou seja, o primeiro, na verdade, homem, né? E é uma marca registrada do homem que depende de Deus. Quem invoca Deus tem uma marca de dependência, né? Ah, meu Deus, me ensina a ser dependente de Ti. De Gênesis a Apocalipse fica evidente que todos os que invocam o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, quem faz isto, confia, olha só, confia nele, depende dele, e Deus o atende.